É um privilégio estar aqui, mas é uma It's grande a responsabilidade. privilege to be here, but it's also a great responsibility. Eu estou com as mãos suando, eu You know, estou my muito hands are nervoso. sweating. You know, I'm a little nervous. Todas as vezes que eu subo aqui para falar, Every time I eu come fico here nervoso. to share something with you, Eu- I eu- get a little nervous. eu pareço um italiano. You know, like I'm like Fala, Italian. fala, You know, mexe com as mãos. I e move tal, my hands when I'm e- nervous and I talk a lot. Mas eu não sou descendente de italiano. But I'm not Italian. Mas eu fico nervoso. But I get a little anxious and a little Porque eu não estou nervous. falando de mim. Because I'm not talking for something that's from me. Eu estou falando de alguém que é maior do que eu. I'm talking about someone who's much greater than I. Que é maior que você. Who's greater than us. Que foi aquele que nos criou. The one that created E que us. tem propósito com as nossas vidas. And it has a purpose for our lives. Amém? Amen? Pense nisso. Think about this. Falando nisso, vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 14, Let's open our Bibles in Mark 14, 72. verse 72. Marcos, capítulo 14, So chapter verso 14, 72. verse 72. Você vai colar ali, né? Amém. Todos acharam? Everyone find it? Amém? Amen? Amém? Podemos ler? So let's read it. E logo cantou o galo pela segunda vez. Immediately a rooster crowed a second time. Então, And Peter, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. remember the word that Jesus had spoken before. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. E caindo em si, desatou a chorar. When he thought about it, he began to weep. Eu acho que sou meio parecido com o Pedro. I think I'm a little bit like Peter sometimes. No que diz desatou a chorar. Eu gosto de chorar. He started crying. You know, I like to cry. Eu gosto de chorar com as coisas de Deus. I like to give it a good Não cry chorar por chorar. sometimes with godly things. Eu lembrei da ministração da pastora, I remember when Pastor Gisele da was pastora ministering, Gisélia, que ela falou de alguns dias atrás, ela falou a respeito de algumas experiências que ela teve no Brasil. a few days back, she spoke about some experiences she had in Brazil, Experiências com libertação. about deliverance, experience with deliverance. A ministração dela não era sobre isso. Her word wasn't about that. Ela estava falando sobre Débora, She was talking about Deborah né, em Juízes capítulo 2. in Judges chapter 2, E falando de nós darmos exemplos, ensinarmos os nossos filhos, talking about raising our children by é, example, ensinarmos a palavra de Deus a teaching the eles. word of God to them. E é um desafio, And it is a challenge realmente ensinar nossos filhos. to teach and bring our kids up right. Não simplesmente ensinar falando, But not only teaching by speaking, mas ensinar experimentando a palavra junto com eles. but teaching, experiencing the word Tendo by experiências. example with them. Isso é diferente. And this is different. E eu fiquei pensando que ela falou assim a respeito de algumas experiências com libertação. And she talked about some experiences she had with deliverance. Ela falou, no Brasil, She gente, said, people in a gente Brazil, teve muitas experiências. we had a lot of experiences. E nós também tivemos. And we had it as Você well. orar e às vezes um culto e as pessoas Of you ficarem praying. endemoniadas e a gente ir And, lá you e know, pôr and as mãos seeing e people being cura manifested, you know e, what I mean? And people being healed. e sinais miraculosos And miracles acontecendo e happening, tal e tal. truly happening. E ela falou assim, aqui eu ainda não vi muito bem disso. I haven't seen this Aqui, here yet, in the same Você ora para level. uma pessoa, mesmo que ela fica You know, quietinha, you pray for a person, they're just quiet. parece que o demônio é quietinho, Even if it's a manifestation, they stay quiet. ele é educado. É que ele fala inglês. Era brincadeira. Maybe over here is different. Yes. Mas isso não é verdade, gente. But that's not true. Não é que não é verdade o que a pastora falou. It's not what she said isn't true, O demônio é o mesmo. but it's the same spirit. Mas acontece que What happens is, há uma manifestação there is a manifestation quando Deus quer ensinar alguma coisa. when God wants to teach something. Se Deus não tem nada para te ensinar com uma manifestação demoníaca, If God has nothing to teach with that não vai type of haver thing, manifestação demoníaca. that's not going to happen. Não é o quanto você ora, It's not não how é o much you quanto você pray, jejua, it's not how much não é you o quanto fast, você busca Deus. It's not how much you seek God, Mas isso tem a ver com Deus. but it has to do with God. Ele é o Senhor. He is the Lord. He's got Ele é quem everything decide under control and deciding se precisa haver uma manifestação desta maneira ou não. whether or not that will happen in the way it happens here or in the way it happens in Brazil. Não é mesmo? Isn't that right? Você concorda comigo? You agree with me? Ou você nem está aí com isso? Or you don't really care about that, right? Mas
isso que ela falou, algumas coisas despertam a nossa mente. You know, but this caused some things in my mind Talvez- to wake up. Talvez eu vou estar falando sobre muitas coisas aqui, mas uma coisa vai despertar a sua mente. I might share many things over here, but one thing will speak to you personally, E isso vai ficar falando com você. and that will stick to you, Esse assunto fica martelando. stick with you. E isso ficou martelando na minha mente por This um was bom something tempo. that stuck to my mind. Ainda está, para And te it falar a still is to verdade. this day. Mas então o que eu digo com isso? Que aquilo destrancou algo And em minha mente. that caused me to think about something, to study about something, A pensar sobre isso. to analyze this, A orar sobre and isso. pray about it, A tentar entender to try to understand o coração de Deus com relação a tudo isso. the heart of God in relation to this, Com relação às pessoas, com in relação a relation nós. to people and us. Então, algumas vezes, Deus coloca a gente em pequenas coisas, né? Situações, palavras, Sometimes imagens, there are situations that God allows para incendiar a nossa mente, to awaken our minds, com pensamento a respeito das coisas do reino dele. to insert a thought about things about His kingdom. Eu não sei se você já teve essa experiência ou não. Who here has experienced this Ah, before? alguém falou sobre libertação. Ah, eu não creio nisso e tal, não Something sei o quê, said, mas talking aquilo lá about fica na sua deliverance. cabeça. Oh, I don't believe that. I don't believe that. But that sticks with you. Ou That falou de stays. profecia, falou Somebody do talks about profeta. prophecy. You see somebody E aquilo prophesying, fica, e aquilo and fica. that E, stays with you. Like, e aí "No." você vai atrás, você começa a And estudar, you você start começa a studying ler. the Bible. You start looking for what it is that's being said. Eu não sei se você é how assim. it works. I don't know if you're like that. Eu sou assim. But I am. Eu quero cavar. You know, I try to seek out Entende? more information. Sabe quando esses filmes que você assiste que estão caçando tesouro? You know these movies we watch where people are treasure hunters? Tem um mapa, There's a map. aí eles vão com o mapa and they procurar go o to a tesouro. map and they try to find the treasure. Aí quando está encontrando o tesouro, And when they find a treasure, brilha algo pequenininho. something very small at the end shines. Aí eles, vai todo mundo ali, And tá everybody brilhando. goes there, it's shiny, Cava, 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 and cava. they excavate, E aí, excavate, uau, acha uma and all peça of a de sudden they ouro, find diamante, beautiful sei lá, ruby um or tesouro. gold, whatever, something valuable. Eu vejo dessa forma. That's how I see it. Quando Deus te dá um mapa When God gives e you a fala, map vá por aqui, and you go that way, cave aqui, and He tells you, aprenda aqui. dig here, Aprenda de learn mim. this, study this. Não é o que Jesus falou? Isn't that Aprendei what de mim, Jesus said? Jesus says, que sou learn manso from me, de coração. for I am slow to anger. I have a calm heart, basically. Então, tudo isso precisa gerar dentro de nós um agitar do nosso coração. Our hearts needs to be agitated Do nosso coração, desse tanque de Betesda dentro de nós. because we have a Desse tank of tanque Bethesda inside tanque of de us, misericórdia. which is a tank of mercy. Vocês sabem o que é o tanque de Betesda? Who knows what this tank is? Que há em Jerusalém, Which o is tanque in de Jerusalem. Betesda. Que nesse tanque de In Betesda, this tank, conta o relato bíblico, que a this cada, this well, de tempos em tempos, vinha um anjo every now and then an angel would come. You can read it in the Bible. E and, agi- and would stir the waters. e agitava essas It would águas. stir the waters. E o primeiro que entrasse nessas and the águas, first one that was able to get into the não water, importa o problema que ele tivesse, no matter what kind of disease they had, ele sairia curado. they would be healed. Vocês lembram desse relato bíblico? Do you remember that in Jesus the Bible? fala com um aleijado, Jesus speaks e ele to fala, the mas não tem lame ninguém que me man, ponha dentro da água. and this lame man turns Então, to esse Jesus. tanque de Betesda é um Nobody puts tanque me in the well. de misericórdia. This well was a well A of misericórdia mercy, de Deus the mercy of God, por aqueles que precisavam de ajuda. for those that needed help. Então, esse tanque, So this hoje, well está dentro de você. is within each one of us. Esse tanque do This Espírito Santo, well of the Holy tanque de Spirit, misericórdia, a well of de mercy, termos misericórdia of us having mercy das dificuldades das pessoas, for other people's difficulties, de orarmos pelas of pessoas, praying for people, de sabermos de uma situação of e knowing the intercedermos por situation ela, and praying for them, não é? right? Ver alguém passando fome, você querer Seeing ajudar. someone going hungry and wanting Alguém to doente, help, você querer orar Someone por ela who's para que sick. ela seja curada. wanting to pray for them to be healed. Porque a glória não é sua. The glory A is glória not é de for Deus. us. The glory is for God. Amém? Amen? E eu lembrei assim, muitos testemunhos na nossa vida com relação a esses assuntos de libertação, de ficar pensando sobre isso. And I remember many experiences we had in our own lives of being delivered. Eu lembro que eu acabei lembrando I remember de um rapaz, of a young man, e ele tinha sérios problemas and this young man, he had some serious issues de relacionamento. of relationship.
Ele era um cristão há muito tempo. He had been Christian for a long Ele time. já era separado e casado a segunda vez. He had already been divorced and he had gotten remarried E ele já estava separando de novo. and he was getting divorced again. E ele tinha muitos problemas And he had a lot of na área difficulties, de a lot of relacionamento. issues when it came to the area of relationship. E ele abriu o coração comigo um dia. And one day he opened his heart with Ele me chegou para mim e falou and he assim: said, eu tenho sérios problemas. look, I have problems. Eu falei: que bom que você I said, well, reconheceu. it's a good thing you Ele know. falou: eu não posso ver mulher. He said, I can't see a woman. Toda mulher que eu vejo, Every woman I look at, eu quero para mim. I want that woman for me. Aí eu: é mesmo? And I said, E foi numa sala de aconselhamento que a gente estava conversando. And we were Falei, in a Aí situation of eu giving falei, advice. aí Deus falou comigo And God spoke to my naquele heart momento. at that moment. E falou para mim: And he said to me, propõe para ele ask him this. que vocês vão orar por 9 meses. You will pray for 9 months, 9 meses. 9 months, E daqui 9 meses, and in 9 months, vocês vão orar por ele de novo, vão you encontrar com ele will get novamente. together again and you will pray for him once again. Mas ele vai ter que esperar 9 meses. But he's going to have to wait for E 9 ele vai months. ter que vir nas And orações he's junto going to com have to vocês. come to every prayer meeting. Aí eu falei: ok, eu I vou said, propor all para right, ele. I'm going to ask him. Eu falei: So I said, look, Deus me this falou is what I aqui e feel in my tal. heart. This is what God's placing in my heart. E vamos orar por 9 meses. Que benção. Gonna Eu todo pray for 9 empolgado. months. I Porque was Deus very falou excited, algo. because I felt Deus like deu God a really solução spoke to me. God para gave alguma me the coisa. solution for something. Aí, vamos orar e tal. I não sei said, o we're quê. going to pray. Aí ele olhou e falou: não. He said, oh, no, man. Eu queria que você orasse I agora. just want you to pray now. E eu fosse livre and then disso. I'll be done with this. I'll be free from this. Eu falei: olha, querido, eu não I sou um advogado de Deus. My brother, I'm not God's lawyer. Eu só estou falando o que ele falou. I'm just letting you know what he placed E in my como, heart e como vamos fazer. and how we're going to do it. Agora, a decisão de querer ou não é sua. Now, whether you want it or not, that's your decision. Eu achei o máximo. I thought it was awesome. I thought it was an experience with God. Agora, você não quer? But if Ok. he didn't want it, E ele não quis. and he didn't want it, he chose not to. Eu lembro que eu saí daquela sala, eu saí I muito remember triste. that I left that room. I was very sad. Muito triste. I was upset. Porque ele tem esse problema até hoje. Because to this day, he still Vive com has essas- that problem. Com essa dificuldade. It's a repeating issue in his life. Então eu chamo isso de pecadinho de estimação. So I call this a pet sin. Você fica ali. Because it's a sin, it's Ai, bad, but o meu pecado. you take care of it. You Eu, let it, tenho, you let eu it tenho que fester in contar your para life. os outros. Eu You know? também tenho problemas. I Então, have problems. muitas vezes, So nós também many temos. times, Não no mesmo nível que ele, not mas em in outros that níveis. level, okay? But we also have issues. Each and every Temos os one nossos of us. pecadinhos de estimação. We have little sins that we keep. É mentirinha, Perhaps É we sarcasmo. lie. Perhaps we're very sarcastic. é olhar as pessoas e julgá-las, Perhaps we judge a lot. é falar mal do outro. Perhaps we have a problem with gossiping. Então, So, é um tempo, it's time. como disse o pastor no culto passado, é um tempo de mudança em As nossas last vidas. week Pastor Marco said, it's a time of change in É our um lives. tempo de análise. It's a time to be de autoanálise. self-analyzing. E falando sobre isso, And since we're going to talk about that, e lembrando do texto bíblico aqui que diz, de remembering Marcos, the capítulo text 14, in Mark chapter 14, verso 72, verse 72, que diz que Pedro lembrou-se da palavra. it says that after the rooster crowed, Peter remembered the word. Fixa isso. Quem foi que deu a palavra a Pedro? Now, who gave Peter the word saying that was going to happen? O It was próprio Senhor Jesus, Jesus. the Lord Jesus, Foi? right? Então, cada um de nós So, tem uma palavra. Each one of us, we have a word. Provavelmente, se você parar aí e for analisar e dar um remember na sua Probably, cabeça, if you stop to analyze and try to você vai remember, lembrar de uma you're gonna remember palavra a que Deus te word deu. that God gave you, Sim? right? Quer fazer um exercício? Let's try it. Feche seus olhos. Close your eyes. Pode confiar. Don't worry. Trust Eu não vou everybody mexer here. nada Everybody's good. seu. Eu tô aqui em cima, tá? Pode I'm fechar gonna stay seus up olhos. here. You can close Eu your não eyes. saí do lugar. I Feche won't seus leave olhos. my place. Close your eyes. Lembre da palavra que Deus te deu. Try and remember a word God has given you. Não importa se foi hoje, ontem, Don't antes matter de if it was ontem, today, mês passado, ano yesterday. passado, quando você converteu, não importa. Doesn't matter. Lembre da palavra que ele te Remember deu. the word that God gave you. Lembrou? Pode abrir Did seus you remember? olhos. Open your eyes. Ok. Você acha que ele é mentiroso? Now, do you think God is a liar? Você acha que Deus vai cumprir com essa palavra? Or do you believe that God will still fulfill that word? Ela pode ser demais para você, For you, maybe you look at it and it's mas too para much. ele não é, But for God, we need to understand it's not. ok? Com isso, com essa experiência de Pedro, So with this experience of Peter,
Às vezes a gente confunde os personagens bíblicos, né, pastor? Sometimes we can get some characters of the Bible confused. E acaba Right? falando do Adão, e daí depois você fala de Caim. O Caim era o pai de Adão, aí não sei o que falar. Oh, não. You put Adam in Volta the pro New Novo Testament. You put Moses next to Jesus. Oh my God. Mas gente, quando você tá aqui em cima, você fica nervoso. Eu fico. But I'm just letting you know this because sometimes you get nervous when you're up here. Yes. 4 coisas que são resultados de um pensar correto ou profundo, como Pedro foi levado a pensar. Now let's focus on 4 things that show a correct way of thinking. 4 coisas eu quero falar com vocês. 4 things that I want to share with you quickly. A primeira coisa First, é ouvir a palavra é graça. hearing the word is grace. Pedro havia ouvido e mais tarde pensou sobre ela. Peter heard the word and later on remembered. Pedro falou para Jesus, aonde você for, eu também vou, porque se te Peter said to prenderem Jesus, e tal. wherever you go, I'll go. If they take you, I'll go with you. Ele fez um monte de promessa, ele He já made a sacou bunch da of arma, promises. entendeu? He took his sword out when they came to get Yeah. Jesus. E na hora que ele foi provado, And when it was time for him to be E- proved on that he had só said. que antes dele ser, Jesus falou para ele, Like, você vai even- ser, even mas você before vai me negar. all that happened, Jesus told him, look, you will be put to prove, but you will deny me. E ele, cheio de si mesmo, ainda respondeu para o Senhor, eu não. And he said, not me. You will be tested, but you will deny me. And he said, not me. Então, ouvir a palavra So, é graça. hearing the word is grace. Pedro ouviu e mais tarde pensou sobre ela. Então, pensar. Peter heard the word and then he thought about it later. So we Segundo- need to think about that. Segunda coisa que são resultados de um pensar correto e Now, profundo. another thing that happens when we are thinking correctly. Circunstâncias especiais fazem nos lembrar da palavra. Special circumstances cause us to remember the word. Você já parou para pensar que às vezes acontecem pequenas coisas e te fazem lembrar de algo que foi Has falado para você? something ever happened to you that you stop to think about it like, man, so and so told me this? Eu estou falando das coisas a respeito de Deus. I'm talking about godly things, Não estou falando de experiências ruins. not bad experiences. Estou falando das coisas com Deus, com relação ao que Deus te falou, as palavras que Deus te prometeu, as The words promessas that que Ele God te spoke fez. to you, the promises He made for you. Amém? Então, nesse exemplo de Pedro, So in o this cantar do example galo. of Peter, the singing of the crow, Quando o galo cantou, when the rooster, sorry, not the crow, the rooster. When the rooster crowed, Pedro Peter lembrou da palavra que Jesus falou a ele. remembered the word that Jesus told him, Não foi? right? Então, no meu caso, né, como eu estava contando antes, So in my case, as I was saying before, foi quando a pastora contou a respeito das experiências com libertação. when Pastor Zelia spoke about the situation Aquela of deliverance, experiência que ela that contou, aquela experience, situação, that situation ficou me lembrando, e reminded Deus me. começou a me trazer à memória muitas And God coisas. began to bring to my memory As promessas a many respeito things, da minha promises vida, da minha about my life, família. about my family. Aquilo até hoje ainda está. To this day, that is still in my mind. Então Pedro pensou em sua promessa de ser fiel, Peter remembered his promise of being faithful. ele pensou naquele a quem ele negou, He thought of the one he had denied, e ele pensou em seu grande pecado and e he infidelidade. thought of his sin, which was unfaithfulness. Right? Right? Terceiro, Third, pensamentos sérios sobre a palavra de Deus trazem bênçãos. when we put serious thought into the word of God, it brings us blessings. Então, a primeira coisa, Pedro saiu dali, So Peter left, como diz lá em Mateus capítulo 26, verso 75. as it's in Matthew chapter 26, verse. Deixa eu achar aqui para a gente Let me poder ler. find it for us to see. Mateus. Liga não que eu estou aqui em Amós, tá? Mateus o quê? 25? Mateus 26, 75. Matthew 26, 75. Pode ser, cara. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe Peter dissera, remembered the word Jesus had spoken. antes que o galo cante, Before the rooster tu crows, me negarás you will deny me 3 vezes. 3 times. E saindo dali, And he went outside chorou amargamente. and wept bitterly. Amém? Então, seu coração quebrantou-se e ele chorou amargamente. So his heart was Não humbled foi and isso que eu comecei falando com vocês? he cried bitterly. That's what I began to speak to you about.
o que aconteceu com Pedro? Ele arrependeu. Peter repented. A palavra martelou na cabeça The dele word came and it was like a hammer in his head. e fez ele lembrar And it impacted him and reminded him do que ele mesmo se comprometeu falando. of what he had committed himself to do. Jamais te negarei. I will never deny you. Aonde for, também vou. Wherever you go, I'll O que go. acontecer, estamos juntos. Whatever happens, we're together. Então, ele estava cheio de si mesmo. So he was full of himself when he made that statement. Porém, However, as palavras o comprometeram. his words put him in a difficult situation. Amém? Amen? Nós também somos assim. And we are like that sometimes. Não, Jesus, eu vou fazer de tudo, mas eu não peco, eu não Jesus, peco, eu não I'm vou gonna do falar. everything right. I'm not going to say Tal, anything. I'm going to do what is right. Mas, gente, Jesus falou uma coisa muito séria. Jesus said something very Nesse mundo serious. tereis aflições. In this world, Tem you de will bom have ânimo. afflictions and Eu venci o tribulations. mundo. But Vocês be of também vão good cheer, vencer. for I overcame the world. Nós dependemos And de so will Deus. you. We need to Pra fazer depend on qualquer God coisa. to do anything. Nesse tempo, dessas semanas que eu estava orando porque eu estaria aqui, In these past weeks that I studied because I was going to be here, e não estava orando somente porque eu estaria aqui, and I wasn't only praying because I was going to be here. essa é a minha prática. I do that anyway on a daily basis, okay? Mas eu fiquei pensando sobre isso. I kept thinking about this. Deus, God, o Senhor falou tantas coisas, you've spoken so many things, e eu me comprometi com tantas coisas, and I've made a commitment to so many things, e eu não estou vivendo nada disso. and I'm not living a lot of what I committed myself to live. Como eu preciso de Ti. How I need you. E nesse período, And in this period, eu tive tantas experiências, I had a lot of experiences, boas e não both tão boas. good and not so good. Tem uma coisa que Deus vem tratando com a minha vida tem tempo. There's a thing that God has been treating in my life for a while. A primeira delas The first é a irritabilidade. is irritability, being irritated easily. O Dino, ele gosta, né? Ele fica rindo, né? hmm É irritabilidade. Becoming irritated easily. Gente, pequenas coisas. Às vezes eu converso com a minha Little esposa, things. Sometimes I'm ela talking to my ela wife, fala assim, and she'll say, mas você estava rindo aqui agora. "Oh, you were just Tava laughing conversando. a second ago. We're talking. Aí eu fui ali, peguei um copo d'água. Quando eu I voltei, got a cup Você of já tá water, I came diferente. back, and now you're different." eu não sei. It's something I struggle with. Às vezes pequenas situações que eu vejo, Some que small eu não concordo, situations that I don't agree with, que eu não gosto, or that I don't like, ou palavras que a pessoa me fala, or a word ou, somebody says, ou está falando para outra pessoa. or something somebody's telling someone else. Aquilo me junta uma ira de dentro para fora. Assim, That will que eu- ignite something in me, like the Hulk. Ai, às vezes eu olho para a pessoa e eu tenho vontade de esganá-la. Sometimes I look at someone and I want to just go crazy on them. Eu falo, isso. That says, thank God we only give advice through the phone to you, huh? Sabe por que ele fala isso, gente? Porque a gente se fala todo dia e isso é verdade. You know, but we talk to each other every day, and this is Às true. vezes eu ligo para ele e ele não me atende. Mas Sometimes I eu, call him if he can't pick up right there, eu sei que não vai demorar muito e ele vai me ligar de but volta. a little bit goes by, a little time goes by, Aí ele he me calls liga. me Aí ele right fala back. assim, quando ele me liga, "Ô, você não me liga mais?" He calls me, he says, "Oh, you don't call me anymore." Ele tira sarro de mim, porque eu ligo para ele. You know, he jokes around just because I call him all the time. Mas Deus me disse algo a respeito dele. É por isso que eu ligo também para ele todo But I call dia. him all the Primeiro time. que eu gosto dele como pessoa. Because we have an awesome relationship as well. I like him Ele as é a meu person. amigo. He's my friend too. O primeiro dia que eu pisei aqui na igreja, The first day that I stepped here in this church, ele falou para mim, he said to me, você precisa de um amigo, eu vou ser seu amigo. "If you need a friend, I'll be your friend." E eu já tinha escutado isso muito, gente. And I had heard that many De times N pessoas. from many people. E eu olhei para ele e falei, legal, And I said, Tá bom. "Okay, ok. Que bom. that's cool. Eu também vou ser seu amigo. I'll be your friend too." Mas sabe quando você vem de tantas experiências, você está espinhudo? You know when you've accumulated so Você- many você não negative acredita muito, experiences você that também you não don't dá muito believe valor in porque é anything aquilo- anymore, and no matter how many promises people make you don't É, agree então or você you don't fica assim. believe, so Aham. you become numb. Mas He says, E "I thought you hoje- had believed me from the start." hoje eu realmente posso falar isso para And ele. today I can tell you, I Eu can tell entendo him, que ele é meu amigo e he eu is sou my amigo friend dele. and I'm his friend as well. De verdade. Truly. Um dia eu liguei para ele One day I called him e a gente conversa muitas coisas. and we talk about Pode everything. contar? Ele nem sabe o que é. He doesn't know what I'm about to tell. Mas quando a Paula estava falando das experiências com você e tal, When que ela Paula virou was para você e falou assim, hoje você é meu pai, eu talking about- entendo o que ela está falando. Eu sei qual é o tipo de situação. She turned to him right here and she said, "He's my father.
I understand exactly what it means. E eu comentando com ele, falei, rapaz, And I said, eu esqueci minha carteira em casa. I forgot my wallet home. E agora eu não tenho como comer. And now I can't eat. Eu só tenho água no meu caminhão. I only have water in my truck. E não tenho mais nada. Eu vou passar o dia That's inteiro com it. esse calorão, And, só it's- tomando água. It's very hot. At least I have E water. o nosso trabalho exige muito esforço físico. You know, in the work we do, there's a lot of physical work. Eu falei, eu já tô tremendo já. And I told them, I'm already Nem começou trembling. o dia, eu já tô The day- tremendo de fome. They barely started. I'm so hungry already. Mas assim, comentando, eu não But tava, just eu não talking, tava joking around. diante de Deus, gente. Eu não estava Look. usando as palavras para manipulá-lo. And I wasn't wanting to manipulate him in any way. You know? Eu só estava contando para ele o que tinha acontecido I was comigo. telling him what had happened Aí to ele me. virou para mim e falou assim: uma macarronada, tá bom? And he said to me, would you like a nice pasta? Macarronada. Se eu te levar uma macarronada, tá bom? If I take you a bowl of pasta, will you like Foi- it? E era um dia que a pastora estava doente, foi fazer um exame, aliás, não estava Pastor doente, foi fazer um Gisele exame, had gone ele to tinha que the cuidar hospital. dela. She had Eu a falei, não, doctor's pastor, cuida da pastora. I said, no, Pastor, Eu me don't viro, worry, eu I'm sou good. homem. I'll figure it out. That's all Né? right. Como eu digo para minhas cunhadas, eu falo assim, You não know? tenha dó de homem, You know? deixa ele trabalhar. Aí eu falei, And I said, sorry, eu pulei tudo isso aí, pessoal. tá bom. Falo muito rápido, né? Não, pode mandar ver. Very fast, né? No, it's good. It's good. Aí eu falei pra ele e ele falou, I said, uma macarronada tá boa? I'll take care of it, Pastor. Don't worry. He said, come on, I'll give you a bowl of pasta. Eu falei, assim, I said, maravilha. sure. Não tem That's como awesome. isso. Eu vou comprar Why say no? um lanche, um donut, qualquer coisa pra But- comer rapidinho, porque eu trabalhando e comendo, né? Trabalhando e comendo. You know, but I was ready to get a donut or something because, I work and Aí, eat. Work and eat. gente, ele foi me encontrar na minha rota. And he knew where I was in my route. Ele levou uma macarronada And he took me a bowl of pasta, quentinha, nice and warm. com queijo ralado. With grated cheese. Você mesmo que ralou aquele queijinho? Did you grate that cheese? No. No, he didn't. Okay, Eu achei that's que era fine. ele que tinha ralado I o thought queijo. he had grated the cheese Mas himself. tudo but bem, it's o all queijo right. estava muito fresquinho. It was Uma great. delícia. E uma água geladinha com And he gás. brought me a nice cold water. A hora que eu vi ele, gente, eu falei, eu senti vontade de chorar, And I entendeu? felt like Eu falei, crying when I que saw him. pode alguém I te said, ajudar dessa maneira? Man, why would someone go out of their way Aí that much to ele help falou you? assim, você faria igual. And he said to me, Não you é do assim the que você same fala for pra me. mim? Você That's what faria he said, igual. You do the same for me. Eu fiquei olhando e falei, faria mesmo, And I was like, I would. faria mesmo. I would. Então, ele é meu amigo, He's my friend. eu amo ele. I love him. Tem coisas que às vezes a gente discute, There are things mas é porque a sometimes, gente é amigo. we talk about and we discuss. A gente é verdadeiro um com o outro. And we're very truthful with each Eu não other. fico passando a mão na cabeça dele, He e doesn't. nem ele na minha. He doesn't go easy on me or vice Quando ele versa. tem algo pra me falar, When he has something to ele tell me, fala. he tells me, e ele é direto. and he's direct, E eu gosto disso. and I like that. E Deus também gosta disso. And God likes that. Gosta das amizades, Likes the gosta de ter relationships, the amizade com a friendships, gente, e Deus é direto com você. and God is direct with us, É ou não é? right? A palavra de Deus é reta The word of God is e right, não tem voltas. and you can't take it back. Eu vou aprendendo. Quarta coisa. Fourth, Aquele que sofre e se arrepende do pecado que cometeu será consolado. he who suffers and repents of the sin he has committed will be forgiven. Pedro Peter, foi consolado por Jesus. he was caught by Jesus. Em Marcos 16, capítulo 16, verso 7, He was comforted by Jesus. And Mark, capítulo in chapter 16, 16, verso 7, verse 7, diz assim: Dizei a seus discípulos this is what it says. e a Pedro. Say to his disciples and Peter. Jesus mandou um recado pelo anjo Jesus sends a e message to lembrou his angel. especificamente Pedro. And he remembered Peter. Ele não falou de specifically. João, ele não falou de Marcos, He ele não falou didn't de mais say ninguém. John, Mark, or anything. Ele falou de He Pedro. said, go tell his disciples and Peter. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Tell his disciples and Peter. Então, aquele que sofre e se arrepende do pecado que So he cometeu who suffers será consolado. and repents of the sin that he Era o committed começo will do be processo comforted. de Pedro ser consolado por It's Deus. the beginning of the process of Peter being comforted by God. Outra coisa, Jesus encontrou-se com Pedro a beira-mar. Also, Jesus met with Peter, A grande culpa de ter negado a Jesus and that foi fault perdoada. that he had for Está lá denying em João, Jesus capítulo was 21. forgiven. So John chapter 21, Lembra que Jesus fez as perguntas? Jesus está Remember. lá assando um peixinho na beira da água, Jesus asked him, né? E Pedro está lá pescando. Peter is fishing. Aí os outros falaram, é o mestre, And está his people esperando a saying, gente he's lá. the master, he's waiting for Aí us. Pedro pegou e vestiu a camisa, porque ele estava sem camisa. And Peter put his shirt on, he was without a shirt.
Aí ficou só de longe. And he was looking from far away. E Jesus, chega aí. He said, Jesus says, Eu come acho on over. engraçado esse texto bíblico. Às vezes eu fico analisando algumas I coisas, find it alguns interesting, detalhes. this biblical text. I analyze Você some vai aprender details. a analisar esses detalhes também. And I Se believe eles many of estavam you do as pescando, well. If he was fishing, Por que Jesus já estava com peixe assando? why did Jesus Por que already Jesus não have the esperou eles fish? trazerem o peixe para Why didn't he assar? wait for them to bring the fish to him? Não é? Right? Pense nisso. Let's think about it. Mas aí Jesus chega e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? And he asked Peter, do you love me? Quantas vezes Pedro negou Jesus? How many times did Peter deny Quantas vezes Jesus? Pedro negou Jesus? How many times did É uma Peter cola, deny gente, é uma Jesus? cola. It's three. Quantas vezes? How many? Isso. Quantas perguntas Jesus fez para And how ele? many times did Jesus ask him Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se if ele he amava? loved him? 3 E em times. cada uma delas, In Jesus each deu uma one of them, resposta diferente. Jesus gave a different Se você answer. for ler o texto bíblico, você vai If ver. you read the text, Primeiro é, apacenta as minhas ovelhas, he says, take care of cuida my dos meus sheep, cordeirinhos. take care of my E no lambs. final, Jesus dá a resposta And correta in the end, quando he ele faz a says, pergunta. Pedro, tu me amas? Jesus. Peter, do you love me? E Pedro Say fala, yes. Senhor, tu sabes todas as And coisas. Peter said, Lord, you know all things. Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Because Jesus knew Peter Só que loved him. Pedro queria agir na sua própria força. But Peter wanted to do things in his own strength. He didn't want to Qual de depend. nós não faz isso? How many of us Wow. do the same? Estou falando de mim. Talking Mas about cada um pode myself. fazer sua autoanálise. Então eu fiquei pensando nessa palavra da pastora, do testemunho, do que ela falou de libertação, e aquilo ficou e ficou. So Então, para concluir, as I eu quero said, ler um texto que está em Marcos, capítulo 16, this word that Pastor gave stayed in my mind, and to finish, I want to read a word with you. In Matthew 16, do verso 14 ao verso in Mark, 18. I'm sorry, Mark 16, from verse 14 to verse 18. Que diz assim: And it says, Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, later he appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table. e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, And he rebuked their unbelief and hardness of heart, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. because they did not believe those who saw him after he had already been resurrected. Só uma pausa aqui. Eu estou pensando junto com vocês. Vamos meditar. Now let's think about this. Jesus ressuscita. Jesus resurrects, Aparece para os discípulos. appears to his disciples. Alguns. Some. Ah, vai e falem para os meus discípulos mais chegados He que eu says, go ressuscitei. and tell them that I am resurrected. Como ele mesmo tinha dito que ia ressuscitar. Ele As falou, he had said that was going to happen. é importante que eu vá lá, que eu morra por vocês e depois eu He ressuscite. said, E I'm aí going to die, tal. I'm going to resurrect and all this. Eles não creram nessa But palavra. they didn't believe in that. Por isso que quando Jesus apareceu de novo, a That's why primeira when coisa que Jesus Jesus appeared again, the first fez thing that Jesus did não foi, hey galera, wasn't like, hey guys, ressuscitei. I'm resurrected. Não, No, não. Olha o que Jesus fez aqui. look what Jesus did here. Jesus apareceu aos 11 Jesus appears to the quando 11 estavam à mesa, comendo. when they were eating at the table. E censurou-lhes And he rebuked them a incredulidade e dureza de for coração, their unbelief and hardness porque of não heart. deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Because they did not believe those who saw him after he had been resurrected. Não é porque essas pessoas que o viram ressuscitado eram importantes. Not Eram mais because- importantes que as outras. Eram importantes, mas não eram mais que as outras. These people that saw him resurrected, they weren't any more important than anyone else. Mas é porque ele deu uma palavra. But he had given a word before Jesus him. falou algo. Jesus had said Eu something. vou, é importante que eu vá, que eu morra por It's vocês important e that eu I vou die for you and I ressuscitar. will resurrect. E eles eram os discípulos mais chegados e não creram. And they were the closest to him and they did not believe. Por isso ele expôs So he exposed that o pecado deles, Their de sin incredulidade e of dureza de unbelief coração. and hardness of heart. Existem algumas traduções que There are some falam, translations that say, que dizem palavras relacionadas à mesma coisa, porém diferente. they talk about the same thing but in a different Tem manner. umas que diz assim, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. And he said, and he exposed to them their unbelief and hardness of heart. Existem mais, mas eu vou falar só sobre There essas. are others, but I just wanted to focus on that a little bit. Verso 15, e And verse disse-lhes, 15 says, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. then he said to them, go into all the world and preach the gospel to the whole creation. Jesus dá uma e depois fala, e vão fazer isso. Jesus, kind of gives them one and says, Esse now go ide- do that. Quem são os discípulos contemporâneos? Who are the contemporary disciples?
that we have today. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. And he says, go into all the world and preach the gospel to Quem- the whole creation. Quem crer e for batizado, Who believes and Quem is baptized, crer he e who for believes batizado, and is baptized será salvo. will be saved. Keep going, 16. Quem, porém, não crer, será condenado. But whoever does not believe will be condemned. O bom de tudo isso é The que good Jesus about é all of that prático. is that Jesus, he's practical. O reino não é para quem não quer. The kingdom is not for those who don't want it. O reino é para quem quer. The kingdom is for those who want it. Uma coisa é certa, eu lembro que eu ouvia uma canção que dizia assim, quando Jesus se aproximava das cidades, I remember a song that used to say, when Jesus was coming close to the cities, as pessoas iam confessando seus pecados people would go and confess their sins por causa da presença de Deus, because of the presence of God, que era a presença de Jesus. which was the presence Elas of Jesus. reconheciam a sua condição pecaminosa And they could see themselves E as sinners. They confessavam seus recognized pecados that they were sinners. e os deixavam And they would confess, e seguiam a Jesus. leave those sins behind, and they follow Jesus. Isso eu acho tão tremendo. And I think that's awesome. Mas muita gente But many people, estava fazendo as suas coisas. they were doing their own thing. Eu lembro do filme Paixão de Cristo. You know, I remember the Que movie relata Passion of the isso. Christ, and it shows, Jesus, you know, Jesus, o Filho de the Deus, Son of God, está passando, is going by, carregando a sua cruz, carrying his cross, que não era dele, which wasn't his, era nossa. it was Mas ele está ours. carregando, But he's carrying it. está sendo chicoteado. And he's being Estava todo whipped. dilacerado, o seu corpo todo His judiado. body is all open and Ele está wounded. passando pelo comércio. And he's going through the marketplace. E ainda existem pessoas que estão vendendo, comprando, And there are negociando. people that are just going about their daily Tem lives. gente que olhava e falava, o que está There acontecendo are aí? people look, Oh, o que what's está acontecendo happening lá? there? What's happening Ah, there? é o cidadão que diz que é it's filho that de Deus. citizen who said Aí that vão he's crucificar ele. son of God, they're going to crucify him. Tem muita gente Oh, que não okay. está nem aí com o que está acontecendo. You know, there are many people that are unaware or indifferent to what's happening. E depois que todos os acontecimentos se passam, And after all that happens, elas ainda querem dar opinião they still want to give an opinion sobre aquilo que aconteceu, about what happened, segundo a visão delas. according to their own vision. Então, o reino de Deus So the kingdom of God é para quem quer, is for those who want, não é para quem não quer. not for those who don't want Quem it. não quer, não quer. Those who don't want it. E isso Não não é é. preocupação nossa. And this is not our Gente, worry. se teve uma coisa que eu já sofri muito, If there's something that I've been through and suffered a quando, lot through, quando eu fui resgatado por Jesus, when I got saved, eu me preocupava porque eu queria falar de Jesus para todo mundo. I was constantly worried because I wanted to tell everyone about E Jesus. quando a pessoa ria, And when e quando a people pessoa laughed achava at me, and engraçado, when e people quando ela thought it was curtia com funny, tudo aquilo, and eu when people ficava, made fun of me, como eu disse aqui agora, eu like ficava I said, I irritadíssimo. would get irritated. Eu queria esganar a pessoa e falar, você tá I wanted louco, to shake them você off vai and say, "You're morrer, crazy, você vai you're pro gonna die, inferno. you're gonna go to você-" hell, oh my God. E a pessoa não entendia, And the person wouldn't understand, mas eu falava. but I would say it anyway. Eu lembro de um amigo meu, I remember a friend of mine. ele já faleceu, He a already, gente era he muito passed amigo. away. We were very good friends. We were very close. A gente andava muito junto, mais do que eu ando com a minha esposa. We were so together that I walk with him the same amount I walk with my wife today. E a gente dividia todas as coisas, And a we gente would era muito share all amigo things. We were em very todas as friends. coisas. Quando eu me converti, When I converted, que eu cheguei e contei pra ele, I told him, I'm converted, I'm empolgado. saved. I was excited. I was like, ele virou pra mim, he turned to me. sentado no boteco, We were sitting in a bar. ele virou pra mim assim, He ele turned sentado to na me. minha frente assim, He was sitting by me. I was- ele falou, He said, você? you? Não, eu não acredito, I can't believe it. eu não acredito. I can't believe it. Aí, o meu apelido era Negão. Verdade. My nickname was Blackie. É, That was my nickname in Brazil. That's what he says. yes. I'm just translating. Era Negão. Aí ele, It was black. ele Blackie. olhou pra mim e falou assim, Negão, And he said, Big Blackie. você? You? Eu não acredito. I can't believe it. Eu acredito em qualquer um I believe that anyone else que will be aceitou esse tal de converted Jesus, que vai would mudar de vida. accept Jesus. Mas você, But you, eu não acredito. I don't believe it. Gente, eu era tão neófito, tão ignorante Listen, I was so ignorant. I was so, com relação à Bíblia, conhecimento de... Não conhecia nada, you know, I nada, didn't nada, know nada. anything about the Bible. I didn't know anything. Eu virei pra ele I turned to him e falei assim, and I said, aonde abundou o pecado, where sin abundant, abunda a graça de Deus. the grace of God abounds there as well. That's what I said. That's not how the verse goes. A hora que eu falei isso, ele, And he No. looked at me. você tá certo. He said, okay, you're right.
Gente, eu nem sabia que isso era um versículo bíblico, que You know, estava na I Bíblia. Eu didn't não know that even sabia. sounded like a biblical verse or anything like Mas that. algo estava cravado na minha mente. But Isso que eu não something was sei. in Alguém my deve ter mind. falado. Não sei. Ou Maybe foi o I Espírito heard Santo que somebody ele say soprou, it, né? or it was the Holy Spirit that Não told me. interessa. Whatever. O que interessa é que ele se calou. What matters is that Naquele he was momento ele quiet. falou, At não. that moment he said, Você tá certo. okay, you're right. Tudo bem. All right. Falei, eu era o pior. Falei pra ele. I told him, I was like, I'm Eu era o worse. pior. I'm worse. Porém, But o now, tanque de Betesda, de the misericórdia de well Deus, of mercy of God agitou-se. helped me E eu pulei dentro dele. because I jumped in it. Amém? Amen. Então, o reino de Deus é para aqueles que o querem. So the kingdom of God Não is é for pra all quem não those who quer. want it, Quem not não for those quer. who don't want it. Já não quer, disse Jesus, não é? Quem crer e for batizado será salvo. He who believes and is baptized will be saved. Quem, porém, não crer He who does not believe será condenado. will be condemned. Estes sinais, e aqui que eu quero que você And I just fixe want a sua to mente. just fix our minds Se here. você não lembrar de nada And que eu let's say falei you hoje, forget everything I said today. as 4 coisas que Pedro pensou, You know, even como the Pedro 4 things pensou, that o que Peter ele thought. lembrou, a palavra que Jesus disse. Mas se você lembrar But remember desse verso, this verse. e um dia você me procurar e falar, eu lembro aquele dia que você pregou, porque falou do And one verso day you see me in the 17 future say, de Marcos I remember 16, that time when you preached about Mark 16 verse 17. verso 17, eu já vou Verse ficar super 17 contente. says, Que diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. these signs will accompany those who believe. Em meu nome In my name, expelirão they demônios, will drive out demons. falarão novas They will línguas, speak new languages. pegarão em serpentes, They will pick up e snakes. se alguma coisa mortífera And if beberem, they drink anything deadly, não lhes fará mal. it will never harm them. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, They will lay their hands on the sick, eles serão and they will curados. get well. Gente, esse é o poder de Deus. And this is the power of Não é o God. seu. It's not Não é ours. porque você é santo, santo, It's not santo, santo, because santo, we're santo, santo, holy. santo. Você não peca, não peca, não peca, It's não not because we peca. don't sin, don't sin, don't sin. Não. É por causa de Jesus. It's because of Jesus. Ele é quem pagou o He preço. paid the price. Eu simplesmente estou me apoderando I am simply taking daquilo que ele conquistou. possession of that what he conquered. Amém? Amen? Amém? Amen? Então, se você puder lembrar, você So vai if lembrar you do quê? remember, Marcos, You capítulo remember 16, Mark verso chapter 16, verse 17. 17. Que estes sinais, não That fui eu que these disse, signs, it wasn't me that said this, mas há uma sequência. but there's a sequence. Que Jesus falou aqui, a sequência é... And Jesus said the Anuncie sequence o is reino. announce Não the importa. kingdom. Ah, não, mas eu vou falar no meu trabalho lá... Ninguém vai querer ouvir. Tá, Well, não if sei I o tell quê. people at my work, Um dia, nobody's gonna essa want to semana hear me. mesmo, tinha um rapaz no meu trabalho. This week there was a guy Ele virou at pra work, mim e and tal, he não sei o turned quê. to me. Não, mas essa caixa onde é que você pôs? Onde é que você deixou? Com Where did you relação put ao meu this trabalho. box? You know, it was about the Ele tá, box. ele tá me cobrando o meu trabalho. And he was telling me, where did you put Eu this box? expliquei, And I e tal, ele explained to him, entendeu. 'cause I Eu falei, ei, deliver. peraí. And I said, hold on. Quando ele voltar, o que você vai fazer? When he comes back, what are you going to do? Aí ele falou, eu não tô entendendo o que você He tá said, I falando. don't get what you're Eu saying. falei, eu vou te explicar He melhor. said, I'm going to tell you. Quando Jesus voltar, When Jesus o que returns, você vai falar para ele? what will you tell him? Você acha que ele vem para te buscar? You think he's coming to get you? To Hey. bring you back? É, eu acho que sim. He said, yeah, I think so. Ok, ele vem mesmo, porque ele vem I para said, buscar okay, todo mundo. he's coming. Porém, alguns vão com ele, some are gonna outros go não with vão him. com ele. And others Você will vai not. com ele? Are you going to go with him? Eu acho que sim. He said, Eu I falei, think so. tem condições. I said, there are conditions. Você vai atender as condições? Are you going to follow these conditions? Aí ele, eu não sei. He said, I don't know. Falei, vamos voltar a falar sobre isso. I said, we'll talk about this some other time. Aí ele saiu assim. And he left kind of like, Ele ficava com a cabecinha baixa, daí eu fiquei só observando ele. and I was just looking Ia at pra him. lá, daqui a pouco He ele was doing parava, ele this, ficava looking assim. down. Gente, se você conseguir colocar uma If you can interrogação put an interrogation in na cabeça someone's daquele mind que não conhece Jesus, who does not know Jesus, já é um bom sinal. that's already a good step. Porque nós temos que pensar como Deus pensa. Because we need to think like God thinks. Amém? Amen? E lembrar do que ele And nos falou. remember what he said. A parte de anunciar o reino é nossa. Não é dos anjos. A Bíblia diz que os anjos queriam. The part of announcing the kingdom is ours. It's not the angels. Mas It's Jesus us. falou, é vocês. But Jesus said, Ide por us, todo mundo. go throughout the world. Jesus não está falando, ó, por Jesus is not saying, favor, quando please, você tiver tempo, when you have time, entre um banho, ou entre uma passeada no parque, ou You entre know, um restaurante, if you have fala time de when mim, you por work, favor. you know, going Se to a puder. park, if you Se have a tiver little time, speak ocupado, about me. If you se can't, estiver busy, if né? you're too busy, Não fale. don't.
Eu acho que não. That's not what he said. Jesus foi categórico. Jesus, Ide. he was very straightforward. Go. E ele fala para toda And criatura. he tells to all of us. Não é para as pessoas só que você gosta. And he tells us to go and preach Tem um throughout cara no meu the trabalho que é world. gente boa, vou falar Not de only Jesus the para people ele. that we like. Talvez ele é o que menos vai te receber. Sometimes the Talvez. people we think are going to Sim. receive us the best are the ones that least do. Então, esse é o nosso So desafio. this is our challenge. Pensar e lembrar das palavras que Deus te Think deu. and meditate and remember the words that God gave. Ah, Deus nunca me deu palavra nenhuma, não Oh, lembro God de never nada. gave me a word. God never spoke to Então me. acabei de te lembrar uma Well, aqui, so I gave you one right here que Jesus falou. that Jesus said. Falou para os seus discípulos. Said to his disciples. Nós não somos os discípulos Aren't we his contemporâneos? disciples? Não somos os discípulos da atualidade de Jesus? Aren't we his modern day disciples? Então vamos ficar de So pé. let's stand to our feet. Só para você achar que acabou. Cadê ele? Só aprendi com o Luciano Subirá. Nada a ver. Se Deus está te lembrando de algo que Ele vai fazer a respeito da sua vida, If God is creia, reminding you of something he's going to do in your life, remember creia, and believe confie. and trust. Ele não é mentiroso. He is no liar. Ele vai fazer. He's going to do it. Comece a orar nessa direção. Begin to look Se at Ele te that lembrou aqui direction. hoje, é nessa direção que você tem que orar. Go in the direction that he has been guiding you. Existem algumas coisas que Ele já falou. There are some Pra things he todos. already said to all. E outras Ele foi específico And somente para some você. he was specific only to you. Isso é entre você e Ele. This is between you and him. O que você está disposto a abrir mão da sua vida para que isso se cumpra? How much are you willing to let go of what you want in your life for this to be fulfilled? Amen? Então feche seus So olhos. close Pai. your eyes.